Olá, queridas e queridos estudantes, sejam bem-vindos a mais uma Super Mega Blaster aula de redes de computadores. E no encontro de hoje, nós vamos revisar tudo aquilo que nós já estudamos durante o decorrer da disciplina e estamos chegando ao fim, porque nós estamos falando na aula de hoje da última camada do modelo OSI, daquela que é muitas vezes chamada de camada 7, aquela que muitas vezes está ligada com a parte do sistema operacional, então que não está mais ligada com a parte física. Então a gente começa lá embaixo, né? Vai subindo as camadas. E sim, estamos falando da camada de aplicação. Então, a camada de aplicação, né? Justamente, vamos recobrar algumas coisas que nós já estudamos. Vocês lembram das matrioscas? Aquelas bonequinhas russas, uma dentro da outra? Então, o modelo OSI, ele usa o conceito de encapsulamento, né? E para justamente enviar e receber mensagens. E quando uma mensagem ela é enviada pelo sistema operacional para a camada de aplicação, é ela, né, que encapsula em um pacote e vai enviar para a próxima camada. Então, nesse caso, vai descendo uma a uma das camadas até chegar, por exemplo, na camada física, né? Então, aqui, né, esse processo se repete nas camadas seguintes até o despacho por meio da transmissão pela camada física, como eu comentei agorinha. Nessa camada, a camada de aplicação, estão os serviços de redes utilizados pelos usuários. E aqui, gente, a gente está falando da camada mais alto nível, a camada que mais conversa com os usuários, tá bom? Então, aqui a gente está trabalhando com serviços relacionados como transferência de arquivos, navegação na própria web, correios eletrônicos, né, os e-mails. E aqui, se a gente para comparar, no modelo OSI, né, a gente tem a camada de aplicação, que está, né, no último nível, na camada 7. E quando a gente compara com o modelo TCP/IP, a camada de aplicação é como se ela juntasse as três últimas, né, do modelo OSI. Então, a aplicação no modelo OSI sozinha, né, e a aplicação para o TCP/IP, ela, como o TCP/IP só tem 4 camadinhas, então é como se equivalesse, né, a sessão, apresentação e aplicação. Só para vocês relembrarem, né, apesar que a gente já está bem acostumado, né, com o OSI com 7 camadas e com o TCP/IP com 4 camadas. Pois bem, qual é a função principal da famosa camada de aplicação? Ela faz a interface entre o protocolo de comunicação e o próprio aplicativo que pediu ou vai receber alguma informação por meio da rede. Por isso, existem muitíssimos protocolos importantes e muitos protocolos que a gente usa o tempo inteiro. Mais uma vez, né, aquela que está mais próxima do usuário, por isso que é muito comum ver isso. Então, um exemplo muito bacana que eu vou pedir para que vocês refletirem é essa parte aqui, sobre, por exemplo, a gente acessar, né, utilizar os navegadores. Então, um exemplo simples é justamente você como usuário, eu, você, né, todos vocês que estão aqui assistindo essa aula, podem utilizar os navegadores, né? Seja, por exemplo, eu gosto do Google Chrome, eu gosto do Mozilla Firefox, eu gosto, né, do Opera. Então, cada um de vocês pode utilizar um navegador distinto entre si. E aí, o que acontece? Ou mesmo, pode ser que cada um possa estar em um sistema operacional. Então, por exemplo, a Thalia está usando Windows nesse momento e está no Google Chrome. Mesmo assim, nós conseguimos navegar pelas aplicações, navegar pela internet sem problemas de compatibilidade. Mesmo que haja grandes, né, as nossas redes, né, de computadores, né, elas sejam bastante heterogêneas entre si. Por isso que a gente sempre conhece, né, e percebe, né, estudando redes de computadores, da importância dessa padronização, para que a gente possa se comunicar mesmo com sistemas tão diferentes entre si. Então, por exemplo, um exemplo de padronização que a gente pode acessar, navegar sem problemas, mesmo a distintas situações, como sistemas operacionais, navegadores, é, por exemplo, em relação à padronização do protocolo HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertexto. Então, quando a gente vai acessar, lá em cima, né, tem http://, e aí tem o site que a gente vai acessar. Então, tudo agora faz mais sentido. Outro exemplo, os próprios e-mails. Então, é por isso que eu consigo mandar um e-mail para vocês do Gmail. Então, você recebe lá pelo seu Hotmail. Então, são servidores diferentes que estão rodando em programas diferentes. E mesmo assim, a gente consegue se comunicar. E aqui também há a presença de um outro protocolo, que é o protocolo SMTP, que é de transferência de correio simples. Então, vejam o quanto nós utilizamos os protocolos, principalmente esses da camada de aplicação, o tempo todo e a gente nem percebe. Por isso, né, então, mesmo que a gente tenha, né, diversos usuários, um está utilizando HTTP para poder acessar um servidor de e-mail e aquele outro, né, que está
esperando ali o e-mail ficar armazenado, a gente consegue se comunicar. Então aqui a gente tem, por exemplo, o SMTP, o HTTP, tudo conectando a internet, e aí tem esse globinho que, né, que representa a internet, e que há a comunicação da mesma forma. Então, os exemplos que eu falei para vocês do SMTP e do HTTP fazem parte justamente da camada de aplicação, e eu só queria frisar uma coisa muito, muito, muito bacana, que o nome, né, justamente é muito sugestivo, porque se trata de uma aplicação, né, um programa que nós, usuários, estamos utilizando, seja o Outlook, seja o próprio Gmail, seja algum outro navegador. Então, muito importante pensar a camada de aplicação. Estamos trabalhando com as aplicações e com os protocolos para que a gente possa, né, ver tudo funcionando do outro lado. Dentre os protocolos, vou comentar alguns principais com vocês. E é claro que vai ter mais conteúdo sobre isso, tá? Nas próximas aulas. Mas para a gente conhecer os mais utilizados, que com certeza vocês já viram algum desses nomes. Então, por exemplo, o protocolo HTTP, que é para a parte de serviços web, né? Então, aqui é o protocolo de transferência de hipertexto, que vai trabalhar justamente com pedidos e respostas entre cliente e servidor. O FTP, que é para transferência de arquivos, então é um serviço de arquivo, né? Entre duas máquinas, e aqui tem até um exemplo, né? Transfere documentos hipermídia na internet. O SMTP, que é justamente para a parte de e-mail, né? Como a gente já comentou anteriormente. Ele trabalha com essa parte. O IMAP, que é para a parte de recebimento dos e-mails, tá? Então, de acesso à mensagem da internet. Tem o protocolo também Telnet, ok? Que ele vai trabalhar justamente com a comunicação remota entre computadores conectados em rede. Então, é bem bacana. O SSH, que é para a parte dos terminais seguros, para comunicação remota, né? De uma forma mais segura, utilizando inclusive criptografia. E aí eu vou deixar com vocês, né? Vou até enfatizar nesses dois aqui principais, que nós vamos estudar de forma bem mais detalhada, que é o DHCP e o DNS. O DHCP, que é justamente quando a gente está configurando, por exemplo, endereços IP, que é os nossos endereços lógicos, e quando a gente está fazendo esse protocolo de configuração dinâmica de estação, né? A tradução, a gente pode configurar, né? No sentido de distribuir IPs de forma dinâmica pela internet. Então, de forma automática. Então, isso acontece. E o DNS, né, que é o sistema de nome de domínios, que é justamente para gerenciar nomes, né, de uma forma distribuída, para que você possa acessar, né, sem ter conhecimento de um endereço IP. Então, quando eu falo de DNS, é que às vezes a gente tem um IP, mas em vez de a gente digitar o IP lá no navegador, a gente digita, né, o nome de domínio, o nome do site e a gente consegue acessar, tá bom? Então, esse era o principal conteúdo que eu queria mostrar para vocês. Então, nós vamos estudar de forma bem mais profunda. É claro que a gente vai ver todos aqui, mas nós vamos estudar de forma mais profunda o DHCP e o DNS, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Grande beijo e até mais!